esporte começou a acompanhar o caso Memphis lá no dia 21 de julho. E para quem gosta de filme, novela ou aquelas histórias cheias de viradas e surpresas, esse caso aqui é um prato cheio. Então pode pegar a pipoca no horário do almoço mesmo e acompanha aqui com a gente. Ela Gomes vai aparecer aqui, a nossa oitava repórter. Ontem eu achei que eram 8, mas foram tantos repórteres que eu fiz até a conta errada. Ao todo, foram 9 repórteres se revezando na apuração do caso do Memphis aqui no programa. O que parecia uma renovação simples virou um novelão. Aguinaldo Silva e Benedito Rui Barbosa ficariam até com inveja desse roteiro. Enquanto a apuração corria e todo mundo esperava o anúncio, o Memphis foi até na arena para ver o Timão jogar. Aí veio a primeira reviravolta. O Stabile vinha sofrendo uma pressão de aliados políticos para não renovação. E na terça-feira da semana passada, o Corinthians anunciou o fim da negociação, alegando visar a saúde financeira do clube. É que o Corinthians tem uma dívida milionária com o Memphis, de 42 milhões de reais, para ser mais exato. Inclusive, ele tinha topado receber esse valor sem juros e multas. Só que depois do Corinthians cancelar a renovação, o holandês ficou bravo e decidiu cobrar os encargos. E aí, meu amigo, a conta podia chegar a 77 milhões de reais. E ó, tinha mais. O Memphis também ameaçou cobrar na justiça o contrato negociado, mesmo sem ser assinado pelo Corinthians. E aí, rapaz, a conta podia chegar a 180 milhões. Enquanto isso, nos bastidores, a torcida protestava pela perda de um ídolo. Dentro de campo ele é importante. A gente tá mal. Tem ele, o que é o Corinthians, nada. E aí, quando todo mundo achou que era o fim, mais uma surpresa. No dia seguinte à desistência oficial da renovação, na calada da noite, o Corinthians voltou a conversar com o Memphis. A ideia era reduzir ainda mais o valor do contrato, além de buscar parceiros para ajudar a pagar essa conta. E as duas partes saíram dessa reunião com um acordo bem encaminhado. Porém, o presidente ainda precisava se resolver com a política interna do clube. E ontem, o Conselho de Orientação se reuniu e deu o aval para a renovação. E assim, o novo acordo ficou 13 milhões e 700 mil reais mais barato para o Corinthians. E enfim, o presidente Osmar Stabile confirmou o que parecia impossível há uma semana. Tudo certo, eu trabalho, evidentemente, que o Astro Internacional não é assim que a gente consegue fazer muito rápido. Agradecer a equipe do Memphis Depay e ele pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians. É isso, tudo certo. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Enfim, a notícia que muitos corintianos gostariam de receber aqui no Globo Esporte, né? O Memphis Depay fica no Corinthians, como nós vimos neste vídeo aí que a gente acabou de mostrar pra vocês. Inclusive, já vamos ao vivaço lá pro CT do Corinthians. Amanda Barbosa, será que você é a última repórter desse caso que finalmente vai cravar que o Memphis Depay fica no Corinthians? Boa tarde. Oi, Fred, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Eu acho que o torcedor corintiano espera que seja, né? Até pra acabar de vez com isso. O que eu digo é que a tendência é que ele assine o contrato nas próximas horas. Pela manhã, ele chegou por volta das 9, fez uma parte ali do trabalho na academia aqui do CT Joaquim Grava, depois foi a campo já trabalhar com bola, porém separado do elenco justamente por ainda não ter assinado o contrato. Então vamos lá, assinando esse contrato, o nome dele precisa aparecer no bid para que ele tenha condições de estar em campo na próxima quinta-feira, né? Ele já está inscrito na Libertadores, o visto de trabalho dele vai até o dia 22 de agosto, então essa parte está resolvida, mas precisa ter o nome no bid. Em relação ao condicionamento físico, a informação que a gente tem é que a comissão técnica do Corinthians acredita que o Memphis está bem fisicamente, está preparado para entrar em campo, não por todo o período, né, mas pelo menos ali por 30, 45 minutos ele deve estar em campo na partida contra o Rosário Central.
Central teria condições de estar em campo na partida contra o Rosário Central. Uma apuração do GE. Globo, inclusive, é de que a diretoria teria ali os exames do Memphis em mãos e que os resultados seriam até melhores do que os exames de quando ele chegou em 2024, Fred. Então, a princípio, estaria tudo bem se toda a burocracia for resolvida, o Memphis estar em campo contra o Rosário Central na próxima quinta-feira. É isso, perfeito, Amandinha, obrigado pelas informações. Então pode ser até financeira do clube, de que ele pensou apenas no clube, falou das ameaças que sofreu, que ele sofreu as consequências por pensar no clube e tudo mais. E isso é um fato, tá? Ele conseguiu, apesar de tudo, reduzir o valor inicial, mas também pela vontade, digamos assim, do jogador, né? Não sejamos ingênuos. Se o jogador não topasse, não teria acordo e ele não teria renovado. E aí também pesou o fato de que, não renovando, teve uma possibilidade de judicialização, de uma dívida que ficaria maior. Então, também não dá para comprar essencialmente esse discurso. Mas no final, no frigir dos ovos, realmente o valor acabou diminuindo bastante, inclusive depois do... Hoje a gente pode chamar de um blefe, né? Não vamos renovar. E aí, de repente, as conversas foram retomadas. E por que o Stabile retomou as conversas? Por muitos motivos. E especialmente pela saúde financeira. Que ele disse argumentar na nota oficial, quando na verdade sabemos que se o Memphis não renovasse, sairia mais caro. É mais barato ficar com ele aqui, porque a dívida foi reduzida, porque você tem o jogador aqui, porque você consegue acrescentar no teu elenco já limitado e com transfer ban sem poder contratar um cara do quilate dele, ganhando um salário super compatível ao que o clube pode pagar. Então, não foi pela saúde financeira que o Corinthians não tinha renovado. Já falamos sobre isso. Foi por uma questão política. E justamente por uma questão política que ele volta atrás. Porque alguns ficaram do lado dele, outros não. Ele se inviabilizou politicamente, inclusive com o torcedor. E essa vitória é sua, tá, torcedor? Essa vitória é do torcedor do Corinthians. A pressão popular que foi feita, obviamente fez o presidente reconsiderar, e o jogador também. O jogador entendeu que, cara, eu sou amado por esse clube e por essa torcida, então vamos conversar. E a Fiel, cara, ela consegue esse tipo de coisa. Ela consegue demitir o Cuca em 2, 3 jogos. Ela consegue impedir influenciadores com histórico de violência doméstica de trabalhar no clube. Ela consegue impedir contratações de jogadores com um histórico negativo. Ela consegue contratar, demitir. Ela consegue fazer o barulho que ela quiser. E eu sempre disse isso para vocês. Eu respeito e admiro esse clube e essa torcida. E a gente tem uma relação muito boa aqui, exatamente por presenciar isso de perto. Por ver que a Fiel consegue coisas que dificilmente outro clube consegue. Pela maneira como essa torcida consegue influenciar no clube. Politicamente e historicamente, não de hoje. Lá atrás, da democracia, da origem do clube. A história de vocês é lindíssima. E mais uma vez a Fiel se provou presente numa decisão que não é por ser apenas de admiração com o jogador ou por uma questão técnica. Não é só por isso. É porque os motivos eram errados. Porque ele não estava renovando por perder apoio político, por pressão de conselheiro, por não se eleger no final do ano. Era por isso que ele não estava renovando. Por não usar o Memphis e acabou usando como uma bandeira política, porque foi da antiga gestão. Óbvio que o contrato anterior era abusivo. Sabíamos disso. O próprio Memphis deve saber disso. O Memphis devia pensar o tempo todo, caramba, os caras fizeram um contrato desse comigo, mas beleza. Porque realmente foi acima do tom. Tanto que ele reduziu absurdamente os valores. Mas a não renovação não se dava por uma questão financeira. Não se dava. Nessa tecla eu vou bater. E aí o Stabile, que foi covarde durante todo o processo, resolveu aparecer. Mas apareceu dividindo responsabilidade. Ele não queria tomar essa decisão sozinho. E o que ele fez? Jogou para o CORE, que é o Conselho de Orientação. O Conselho de Orientação é composto por membros vitalícios, os caras que estão lá há não sei quantos anos, ex-presidentes como Mário Gobi e Roberto de Andrade, os que não foram expulsos, né? Como o Duílio e o Andrés, por exemplo. Então, eram esses os representantes do CORE. E segundo
o presidente, por uma regra do estatuto, que prevê que um jogador que recebe mais de 40 mil salários mínimos, ele tem que ter a aprovação do CORE. E ele dependia disso para, mesmo não tendo poder de veto, o CORE, né, nem de aprovação, mas dependia dessa sugestão do CORE para poder seguir adiante. Balela. Qualquer jogador nesse valor, nesse item do estatuto, ganhando acima de 700, 800 mil reais, teria que passar pelo CORE. E não passa, e nunca passa. Então, o Memphis passou pelo CORE para que o Stabile ele dividisse responsabilidade, para que ele jogasse, tivesse um mínimo de respaldo político, no sentido de estou democratizando a situação, eu não vou assinar isso aqui sozinho, vocês vão me ajudar, se der merda vocês estão junto comigo, se der certo, eu fui um cara democrata. Foi isso que ele tentou fazer ao jogar para o CORE. Só que o CORE ficou no muro. Foram 6 votos a favor e 6 contra. Aí o presidente do CORE deu o voto de Minerva e sugeriu a aprovação. Ou seja, foram 7 votos a 6. E aí a decisão voltou para a caneta do Stabile. De novo ele teve que tomar uma decisão. Só que aí não tinha mais como ir contra, porque o CORE foi submetido a essa última versão do contrato, os caras avaliaram o contrato, se inteiraram da questão financeira e mesmo assim foi apertado. Mas ainda assim passou pelo CORE. Ele não tinha mais para onde correr. O jogador aceitou reduzir absurdamente os valores, eu já vou falar sobre isso. Ele teve que assinar. E ele confirmou que a confirmação, ele confirmou a renovação, melhor dizendo, do jogador. E aí eu preciso dizer, gente, que o Memphis Depay... Fala, fiel torcida. O Corinthians está movimentando os bastidores do mercado da bola e pode pintar reforço de peso vindo aí. O nome da vez é Robinho Júnior. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., o clube paulista já iniciou negociações e vê com bons olhos a chegada do atleta para a sequência da temporada. A diretoria entende que o elenco precisa de mais qualidade e profundidade e acredita que o jogador tem características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, que é conhecido por valorizar atletas com habilidade, intensidade e capacidade de construção ofensiva. E por isso o nome de Robinho Júnior ganhou força internamente. A comissão técnica já teria dado o aval para a contratação e enxerga nele um jogador que pode chegar para assumir protagonismo, não apenas compondo o elenco, mas brigando diretamente por uma vaga entre os titulares, elevando o nível técnico da equipe e trazendo novas alternativas táticas, algo que tem sido muito cobrado pela torcida, principalmente em jogos decisivos onde o time precisa de criatividade e poder de decisão. Além disso, a diretoria trabalha com a ideia de oferecer um contrato de 3 anos, mostrando confiança no potencial e no desenvolvimento do atleta a médio prazo, o que também pode ser um fator decisivo nas negociações, já que demonstra um projeto sólido e estabilidade para o jogador. Nos bastidores o clima é de otimismo, embora ainda existam detalhes a serem resolvidos, como valores, possíveis concorrências de outros clubes e questões contratuais, mas a expectativa é de que as conversas avancem nos próximos dias. A torcida já começa a se animar com a possibilidade e nas redes sociais o nome do jogador vem sendo bastante comentado, dividindo opiniões entre quem já acredita que seria um grande reforço e quem prefere aguardar a confirmação oficial. O fato é que o Corinthians segue ativo no mercado e mostra que não está satisfeito apenas em competir, mas quer brigar por títulos e fortalecer o elenco para encarar as competições com mais força. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa negociação que promete movimentar ainda mais o cenário do futebol brasileiro. Então, fiel torcida, fica ligado aqui para não perder nenhuma novidade. Deixa sua opinião nos comentários sobre essa possível contratação e compartilha esse conteúdo com outros corintianos, porque a qualquer momento pode pintar novidade no timão.